Olá, igreja, boa noite, a graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Bom, aqui eu venho iniciar mais um devocional com vocês, espero que o Espírito Santo possa falar muito nos corações de vocês e transformar a mente de cada um, amém? Assim como Ele tem transformado a minha por meio dessa palavra que eu vou compartilhar com vocês. Bom, o trecho que a gente vai acompanhar é Colossenses 1, versículo 9, né? Vamos lá, vamos dar início, ó. Por essa razão, também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem de pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força de sua glória, em toda perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que o capacitou a participar da herança dos santos da luz. Bom, esse trecho aqui que eu acabei de compartilhar com vocês é uma carta de Paulo aos cristãos de Colossos, né, para Colossenses. E é muito interessante porque o pessoal de Colossenses era um pessoal muito humilde, né? Então a gente pode perceber que uma carta daquela época, ela pode transformar o nosso dia a dia também, pode transformar a nossa vida. Porque a gente lendo isso e parando para pensar um pouquinho, é com certeza o que Deus quer, é o desejo do coração de Deus para a nossa vida, para o nosso coração, né? Vocês podem observar, ó, eu anotei alguns pontos aqui que eu vou compartilhar com vocês dentro desse texto. O primeiro ponto interessante é que Paulo fala assim, cheio do conhecimento da vontade de Deus. É um ponto muito interessante porque as pessoas se perguntam, sabe, qual que é a vontade de Deus para nós? O que Deus quer, sabe, realizar em nossas vidas? Mas eu estou aqui para te falar que Ele tem um plano, um plano para você, uma vida próspera, uma vida próspera, né? E essa é a vontade de Deus para nós. Ele quer que a gente desfrute da palavra, desfrute da vontade dele para nós, né? E Paulo cita também, né, para a gente viver de maneira digna no Senhor. E a gente pode viver de maneira digna no Senhor, frutificando em toda boa obra, como Paulo cita aqui. A gente pode crescer no conhecimento de Deus, né? Como que a gente pode frutificar em toda boa obra? Sabe, colocando Deus no centro, crendo que Jesus é o centro de nossas vidas, né? Crendo que o Espírito Santo pode moldar o nosso coração semelhante com o dele, né? E como que a gente pode crescer também no conhecimento de Deus? Crescer no conhecimento de Deus é bem simples, sabe? É interessante também que dentro desse contexto de crescer no conhecimento de Deus, lá na carta de Filipenses, né, em Filipe, Paulo cita assim, ó, Filipenses 1:9, né? E também faço essa oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheio do fruto de justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Ó, vou ler aqui para vocês novamente, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda percepção. Paulo está querendo dizer que a nossa oração, que a nossa comunhão com Deus deve ser aumentada, deve ser alimentada cada vez mais, por meio da palavra, por meio do nosso TSD, por meio de louvores que a gente possa oferecer para o nosso Senhor. Esse é o meio de retribuir a graça que Ele tem nos dado todos os dias, né? É tão lindo quando a gente cita a graça, né? Porque Deus amou por meio de Cristo Jesus e nos reconciliou com Ele, né? A graça é o nosso favor merecido. É o favor que Deus distribuiu para nós, mesmo a gente não merecendo, sabe? Nós fomos justificados e reconciliados com Cristo por meio da graça. A graça nos permite isso, né? E tem um trecho muito interessante no livro do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Esse é um livro muito bom, né, que eu indico para vocês. Na página 66, C.S. Lewis cita assim: Deus nos criou como um homem inventa uma máquina. Um carro é feito para ser movido a gasolina. Deus concebeu a máquina humana para ser movida por Ele mesmo. O próprio Deus é o combustível que o nosso espírito deve queimar, ou o alimento no qual deve se alimentar, né? O próprio Deus é o nosso alimento, o próprio Deus é o nosso combustível, o combustível que gera combustão no nosso coração, que nos faz prosseguir para o alvo, prosseguir caminhando junto com Jesus.
E a palavra é o nosso alimento diário. Sem essa palavra, sem a nossa base, sem a nossa vida que está aqui, a gente não vai ser nada. Nós não vamos chegar a lugar nenhum se a gente não crescer em conhecimento no nosso próprio Pai, no nosso próprio Deus, né? E no final desse trecho aqui de Colossenses, Paulo cita assim, para que tenham toda perseverança com alegria, dando graças ao Pai. Né? Nós, como os cristãos, devemos ser sempre gratos, né? Por tudo que Deus faz em nossa vida. Né? Ser gratos principalmente pela graça, ser grato por todas as coisas que acontecem em nossa vida, porque tudo que acontece produz um crescimento. Né? E esse crescimento nos faz melhores todos os dias. Né? Se temos Deus como o nosso Senhor e Salvador, se temos Jesus no centro de nossas vidas, tudo fica mais fácil, tudo fica mais simples. Né? Quando cremos no Evangelho da Graça, quando temos nitidamente isso na nossa mente, quando temos isso nitidamente em nosso coração, nós nos tornamos cristãos gratos, né? E a gente persevera com alegria, né? Esse texto que é muito curtinho, mas traz para nós a perseverança, traz para nós que a gente deve crescer no conhecimento de Deus e traz para nós que a gente pode frutificar no crescimento, frutificar no nosso trabalho, frutificar na faculdade, né? Essa é a vontade de Deus para nós. Deus quer que a gente frutifique em amor, frutifique amando as pessoas. É interessante que nesse texto também, logo no início, Paulo diz que ele avista a fé do pessoal. Né? Paulo cita aqui que ele observa a fé de cada um. Mas como assim observar a fé? A fé não é uma crença que a gente não enxerga? Paulo enxerga essa fé de maneira que aqueles cristãos daquela época amam as pessoas, né? Então a nossa fé, ela está ligada basicamente ao amor. Se a gente ama Deus, se a gente coloca Deus no centro, nossa fé aumenta e a gente transborda essa fé, né? Essa imagem e semelhança de Deus e quem Deus nos chamou para ser, né? E em Efésios 5:15, eu queria trazer algo muito especial para vocês. Ó, Efésios 5:15, deixa eu abrir para vocês aqui. Portanto, tenham cuidado com a maneira de como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Né? Aqui, nesse trecho, está comparando o sábio com o tolo. Né? E logo no versículo 16, é citado assim, ó, aproveitando bem o tempo. Né? Uma pessoa sábia, ela sabe aproveitar o tempo que tem. Ela entende que o tempo dela é precioso. Né? E quando uma pessoa tola, ela não sabe aproveitar o tempo. Ela perde tempo com coisas inúteis, perde tempo com coisas fúteis. Né? E em alguns casos, Satanás quer que a gente não somente peque, sabe? Satanás quer que a gente perca tempo também, porque ele sabe que a gente pecando, a gente errando, a gente vai no nosso TSD, a gente recebe a graça de Jesus, a maravilhosa e perfeita graça que vem dele, e ali a gente é perdoado. Mas quando a gente perde tempo com coisas que não agradam o nosso Deus, mesmo não pecando, sabe? Mas quando a gente perde esse precioso tempo, a gente não tem como voltar atrás, a gente não tem como pedir tempo para Deus para tentar recuperar aquilo que a gente perdeu. Né? Então, a gente tem que aproveitar, a gente tem que ser pessoas sábias que saibam aproveitar esse tempo. Né? E continuando no versículo 17, por essa razão não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. A gente tem que todos os dias buscar compreender qual que é a vontade do Senhor para nós. Né? A nossa oração deve ser assim: Pai, qual que é a sua vontade para nós, para mim, né? Nessa semana? Qual que é a vontade para você nesse ano? Qual que é a sua vontade para mim nesse dia? Sabe? E não ser como uma pessoa tola, né? E ficar pedindo. A nossa oração não deve ser uma lista de compra. A nossa oração, a gente tem que prestar contas para o nosso Pai, a gente tem que viver de acordo com a vontade dele, né? E continuando no versículo 18, e não se embriaguem com o vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito Santo, falando entre vocês com salmos,
hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando o coração do Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? É legal a comparação que tem aqui nesse versículo 18, né, que é citado assim, ó, e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. Essa metáfora que existe aqui é nada mais nada menos que assim. Quando você, por exemplo, se embriaga ou quando você fica irado por alguma coisa, a ira vem sobre você, né? Aquela embriaguez vem sobre você e não é você mais que está se controlando, né? Não é você mais que está no seu próprio controle, mas aquilo que você se deixou dominar, né? E nós, como pessoas sábias, como pessoas que têm Cristo no centro, a gente deve deixar o Espírito Santo tomar conta de nosso coração, deixar Ele ser o centro de nossas vidas e deixar Ele governar a nossa vida, nosso estudo, nosso trabalho, dando graças e sempre agradecendo pela graça que Ele nos concebeu, né? Essa é a mensagem que Jesus tem para vocês essa noite. Eu espero que o Espírito Santo tenha falado muito no seu coração. Eu espero que você entenda que colocando Cristo no centro, as demais coisas se encaixam perfeitamente. Colocando Jesus no centro, tudo fica leve, tudo fica fácil, porque a palavra dele é o nosso alimento. E da maneira de que a palavra dele é o nosso alimento, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E eu creio que ele tem planos incríveis para a sua vida, para a nossa vida. Então, meu irmão, se aproxime cada vez mais do seu Pai, busque compreender qual que é a vontade dele para você. Busque entender que a graça dele é boa, busque entender que a graça dele te alcançou e que você é escolhido por ele, né? Aproxime sempre de Jesus, porque eu creio que como ele transformou a minha vida, ele vai transformar a vida de vocês também. Amém? Queria fazer uma oração com vocês esta noite, né? Amém, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa, Pai, invadir as casas das pessoas que estão nos assistindo essa noite, Espírito Santo. Que a sua glória, Pai, invada o coração, invada a mente, Espírito Santo, que elas possam entender que, colocando o Senhor Jesus no centro, as demais coisas vão fluir suavemente, Pai. Que o Senhor venha, Pai, mude a mente, mude o coração, e que o Senhor possa cada vez mais, Pai, mostrar qual que é a sua vontade para todas as pessoas que estão nos assistindo, Pai. Venha nos abraçando todos os dias com a sua graça, porque por meio dela somos salvos, Pai. Livra-nos, Pai, de todo mal e cuide, Pai. Cuide cada vez mais de nossas vidas, Pai. Sou muito grato pelas pessoas que estão nos assistindo. Sou muito grato pela Tua glória derramada na vida de cada um, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.